Olá, sejam bem-vindas a mais um raio-x do último simulado para o 33º exame. Nós estamos aqui nas vésperas da prova, né? Daqui a basicamente uma semana iniciaremos, né? Entraremos no dia da prova, chegaremos no local de prova para fazer, para se livrar dessa prova de uma vez por todas, se Deus quiser. E estamos aqui para comentar os resultados e dar aquele suporte final e também anunciar nova pessoa que ganhou. Bota a música, olha aí. Nós temos uma pessoa que vai levar para casa hoje. Inclusive, quando ela chegar aqui para assistir a aula, ela vai receber. Né? Hoje eu estou gravando, ela vai vir aqui receber, já vou entregar. Ela vai receber sem nem saber que ganhou, porque o vídeo não vai ter, né, vai receber antes do vídeo começar antes do vídeo sair no YouTube. E aí, vocês também vão descobrir hoje que nós tivemos 3 questões mudadas na prova simulada. Anulamos uma questão, a questão 13 de constitucional, e o gabarito da questão 25 e da questão 56, onde tributário e onde processo civil também mudou. Então, todo mundo que recebeu aí o raio-x, vocês vão receber individualmente, confiram o que você marcou, se você ganhou o ponto ou não, né? Lembrando que na anulação todo mundo ganha, então se você tivesse acertado a resposta, marcar a resposta correta, você não vai ganhar nada, mas também não perde. E na mudança de gabarito, aí você pode perder. Então, se você tivesse marcado a alternativa, por exemplo, 56, processo civil estava como letra B ou letra A, e mudou para C. Se você tivesse marcado a alternativa que estava anterior como correta, com a mudança você perde um ponto, certo? Se você não marcou a correta em nenhum momento, você não perde nada. E se você tiver marcado a nova alternativa, aí você vai ganhar um ponto, tá certo? Então, nesse raio-x, nós tivemos essas 3 mudanças de gabarito, certo? Vocês vão ver no raio-x individual maiores detalhes. E aqui nós vamos compreender o quê? Vamos compreender como foi essa prova e o que nós podemos fazer nessa reta final, né? Então, nós tivemos uma prova que, por incrível que pareça, ela foi um pouco mais difícil, mas o resultado de vocês, o resultado da média, não caiu. Então, veja só como é complexo o negócio aqui. Né? Bota aqueles cálculos de matemática bem aleatório. A prova foi mais difícil, mas as médias, em regra, subiram. Então, a média geral de acerto subiu um pouquinho, subiu 1% praticamente. Era 43 alguma coisa, foi para 43,61, né? Estou botando aqui do lado já para vocês verem os números. Então, a média geral subiu um pouquinho, apesar da prova ter sido mais difícil. Alan, por que a prova foi mais difícil e a média geral subiu um pouquinho? Porque não necessariamente a prova ser mais difícil significa que todas as disciplinas foram mais difíceis. Então, o grau de dificuldade aumentou, mas também vocês já estão sabendo da maioria de todos os assuntos. Então, por exemplo, nas provas anteriores, a prova podia estar um pouco mais fácil, mas algumas pessoas ainda não tinham estudado todos os assuntos e algumas disciplinas. E agora, na reta final, todo mundo já estudou basicamente tudo, está começando a revisar. Então, apesar da prova ter sido mais difícil, vocês vão ter uma tendência de melhorar os seus acertos, certo? Então, pessoal, veja só. Média geral aumentou, média de ética aumentou consideravelmente, está com 5,2 questões, 65%. Constitucional também subiu para 62%. Tributário está com 2,8%. Salvo engano, tributário deu uma pequena queda, uma pequena aumentada, não sei. Administrativa aí sim caiu, foi de 4 para 3,13 questões. Civil, basicamente, manteve-se no mesmo status, 4 questões. Empresarial caiu bastante com o assunto de título de crédito, que é um assunto que a maioria das pessoas tem dificuldade, então vai ter uma queda empresarial, isso é natural. Processo civil caiu um pouquinho também, a prova do processo civil foi feita um pouco mais difícil, né? O professor de vocês aí, ele estava com raiva no dia, estava passando uma raiva, fez a prova um pouco mais difícil, mas tudo bem. Penal subiu bastante, processo penal também, trabalho também subiu muito, basicamente a maior média foi a de trabalho, prova que estava mais fácil a questão do trabalho, e processo de trabalho basicamente se manteve na mesma média, caiu 1%. Né? Então, nós tivemos aí várias alterações de questão que vão repercutir no resultado de vocês, e nós tivemos, né, um simulado um pouco mais difícil, mas que as médias subiram. Então, o que isso quer dizer? Que a maioria das pessoas cresceu, mas também vai ter pessoas que vai ter uma diminuição no resultado. Então, se você
caiu de resultado, primeira coisa que você vai analisar é, Alan, meu resultado caiu. Você vai analisar seu nível de concentração na prova. Se você fez a prova com seriedade, se você fez uma prova boa, você pode estar cansada, você pode estar desgastado, sem paciência, reta final de prova, e aí isso repercute numa diminuição do resultado. Se não foi isso, aí você vai verificar principalmente os assuntos que você enfrentou mais dificuldade. Então, perceba que nesse simulado nós tivemos as questões que versaram sobre o início de cada disciplina e o final de cada disciplina, né? Todos os assuntos, basicamente. Então, você consegue identificar melhor onde você tem deficiência para você corrigir na revisão, tá certo? É a principal meta desse simulado. E no terceiro ponto, você vai tentar identificar, aí sim, a disciplina em geral que você tem maior dificuldade. Então, você vai analisar naquelas disciplinas principais, por exemplo, eu não fui tão bem no processo de trabalho em geral. Então, você vai dar um enfoque em processo de trabalho e dentro do processo de trabalho vai analisar os assuntos que você teve dificuldade. Então, não é o processo de trabalho inteiro que você vai dar uma olhada com mais atenção, né? Aqueles assuntos que você enfrentou a maior dificuldade, assuntos específicos. O período de revisão está começando. Então, nós vamos começar a nossa revisão amanhã, sexta-feira, e vamos até sábado, na véspera de prova, certo? Alan, eu estou com resultado altíssimo. Então, vou dar 2 recados aqui. Para quem está com resultado 3, para quem está com resultado alto, para quem está com resultado na média, né, 40, 39, 41, e para quem está com resultado um pouco mais abaixo. Para quem está com resultado alto, né, primeiro ponto é não subestime a prova. É muito comum as pessoas irem para a prova, quem está acertando muito bem no simulado, e achando que vai chegar na prova e vai destruir. E aí, você não tem que ter medo da prova, mas você tem que respeitar a prova. Por quê? Porque você pode chegar lá tão relaxado, fazer uma prova tão relaxada e fazer uma prova descuidada, fazer uma prova querendo se livrar, e aí isso vai te prejudicar. Então, você tem que lembrar que tudo que você fez até hoje foi treino. E o que vai valer de verdade é dia 17 de outubro. Então, não adianta ter acertado mais de 50, mais de 60, mais de 70 em alguns simulados ou em todos os simulados, chegar na prova você está 39, certo? Então, se concentre para manter o foco nessa semana final. Lembre-se, falta uma semana. É o momento para você manter o foco nos estudos, desligar daquilo que está sugando sua energia. Se estiver muito cansado, também aproveitar alguns momentos no final de semana para descansar, certo? Evitar fazer sair assim da rotina demais com algumas coisas que podem não contribuir com você, certo? Para quem está na média, estou acertando de 38 a 42, aí você vai fazer o quê? Você vai continuar o estudo, mas dando um enfoque muito mais forte, pegar uma energia a mais nas disciplinas que você está tendo dificuldade, certo? Principalmente as disciplinas que têm um conteúdo programático menor. Então, veja aqui, ó. Você vai analisar se você está tendo dificuldade no processo de trabalho, em trabalho, certo? Aí depois você vai analisar se você gosta de civil, processo civil, você vai para civil, processo civil. Se você é mais penal, processo penal, você vai para penal, processo penal, certo? E aí você vai dar uma olhada em constitucional e também em ética. Então, siga essa ordem aqui. Alan, não tive dificuldade em processo de trabalho, então eu vou ver minha dificuldade no trabalho. Alan, não tive dificuldade no trabalho, estou acertando 38, mas eu fui muito bem em trabalho, em processo de trabalho. Minha média foi superior a 60%, certo? A sua média, para você dizer que você está indo bem na disciplina, tem que ser superior a 60%. Então, por exemplo, em trabalho é acertar 4, certo? Em processo de trabalho é acertar 3 para 4, certo? Em processo civil é acertar 4, 5. Em civil é acertar 4, 5. Em penal e processo penal é acertar 4, certo? Em ética acertar 5, 6. Então, você vai fazer essa análise de processo de trabalho, porque o conteúdo programático é menor, então você tem menos coisa para estudar, então é mais fácil conseguir pontuação nessas duas. E também, normalmente, as pessoas têm mais facilidade nelas duas, certo? Aí depois você vai escolher a dupla do seu coração, civil, processo civil, o penal e processo penal. E aí, pegou a dupla do coração. Se você também gostar das duas, né, das duas duplas, dá uma olhada nas duas duplas, seguindo essa ordem. Aí, constitucional e ética. Ética, normalmente, deixa para revisar, principalmente nos últimos dias. Então, você estude ética até o final. Se você não terminou o conteúdo de ética, termina, deixa para revisar nos últimos dias. Tá certo? Por quê? Porque ética também é o que tem o menor conteúdo ali comparado com o nível de questões. Então, são muitas questões, 8 para um conteúdo menor,
e aí você conseguir no final, pegando as regras principais, você vai melhorar. Se você tiver muito mal em ética, ali 3, 4 questões, 2 questões, aí, meu amigo, dá uma focada em ética maior também, certo? Mas normalmente, a maioria das pessoas estão acertando 4, 5 questões de ética, então é basicamente tentar pegar os 6. Se você pegar 6, 7, pessoal, você está muito bem e a sua chance de aprovação é alta. Se você está acertando 4, 5 ou 3 em ética, né, aí você tem que ter um cuidado maior, porque a prova de ética é uma prova que pode dividir, são divisora de águas, basicamente. Se você acerta, se você chega para o resto da prova com 6, 7 ou até 8 questões de ética, a chance de aprovação é muito alta, tá certo? Fez isso daí, ok. Para quem está com muita dificuldade, então, Alan, acertei 32, 34, 35, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer a mesma coisa anterior, mas você precisa identificar principalmente a disciplina que está sendo seu calo. Então, veja, normalmente as pessoas que estão acertando abaixo de 35, elas estão com disciplinas que são um calo. É como assim, é uma disciplina muito grande, são disciplinas com grandes questões que você está acertando muito pouco. Então, é comum acontecer duas coisas. Ou você, por exemplo, está em processo civil e civil, que são 14 questões, você está acertando 3 das duas, então você está acertando 2 em processo civil e 1 em civil, ou então 2 em penal e 1 em processo penal, ou então 1 em trabalho, 2 em processo de trabalho, isso vai te tirando muito ponto. Ou você está ali, né, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 em quase todas. Aí você está mais ou menos em quase todas. Então, se for o primeiro caso, você está perdendo muito ponto em alguma disciplina dessa, algum grupo, você vai dar um enfoque nelas agora, principalmente nesse final de semana. Dá um enfoque nelas no final de semana e revisa, volta a revisar normalmente durante a semana as disciplinas regulares. Se você já está o quê? Se você já está, não, Alan, eu estou com 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 nas disciplinas, aí você vai seguir aquela ordem que eu falei. Trabalho, processo de trabalho, beleza. A dupla do meu coração, a dupla que eu também aceito, aí, funcional, ética, tributário, administrativo, e por fim, normalmente a gente deixa empresarial, porque é uma disciplina bem mais técnica, então não é uma disciplina da facilidade da galera. Se você tiver facilidade empresarial, aí você pode substituir na ordem, por exemplo, tributário, se você não tiver tanta facilidade, pode substituir por administrativo, se você não tiver tanta facilidade. Tá certo? E agora, para encerrar, 2 recadinhos. Primeiro, a música. A caneca vai para uma nova pessoa que não tinha ganhado, apesar de ter participado muito bem, está sempre ali disputando a pole position, né? Mas agora, com 63 questões, Poliana e nossa querida Poli foi presenteada com o primeiro lugar e ganhou a caneca. Seja muito bem-vinda à família Poli. E, para terminar, lembrando a todos, sexta-feira, sábado, revisão aqui na Reta Curso, sábado, dia D de ética, o nosso aulão de véspera de ética pela manhã, sábado, dia 16, na véspera da prova. Tá certo? Mais informações, entre em contato com a gente. Um forte abraço e até a próxima reta final. Vamos juntos!